somente o sangue de Jesus, aqui no Brasil, na Índia, na África, no Japão, somente o sangue de Jesus purifica o pecador, lava os pecados do pecador, somente o sangue de Jesus. Por isso que a doutrina bíblica, ela é universal, ok? Agora falemos dos dogmas. O dogma da igreja, ele é local, não é universal. Os dogmas são locais, eles tramitam num espaço delimitado, que serve a um fim específico, ok? Então vamos aqui procurar entender isso. Uso e costumes são dogmas de igrejas. Eles não são universal, eles são locais, ou local, no singular. Nos países do Oriente Médio, todos usam vestidos. E aqui no Brasil, nós usamos vestidos? Não. Por quê? Porque isso são usos e costumes. São locais, são do local. Os muçulmanos no Oriente Médio podem ter várias esposas. A lei lá permite. Mas aqui no Brasil, eles não podem ter. Muçulmanos que moram no Brasil têm que respeitar a lei do país aqui. Então, se lá é um costume que foi colocado dentro da lei, da tradição, da cultura do país, aqui no Brasil não. Por quê? Porque dogmas são locais, ou são do local. É aí que há uma diferença. É importante que nós entendamos, trazendo para a igreja, ok? As doutrinas bíblicas são, primeiramente, universal, ok? Enquanto que os dogmas não são universais. Os dogmas são local, atuam numa localidade. É aí que nós precisamos aprender e saber separar. A minha igreja, por exemplo, a Assembleia de Deus, durante muitos anos, de forma ignorante, agiu assim, porque não tinha conhecimento da palavra, não havia informação. Mas hoje, nós entendemos, graças a Deus, chegou até nós o estudo, a possibilidade do obreiro, do pastor, estudar, se preparar melhor para lidar com o povo de Deus, ensinar a palavra de Deus. Pois bem, eu disse que a doutrina, ela é universal, doutrina bíblica, enquanto que os dogmas da igreja são local, divergem de localidade para localidade. Eu estou dizendo que a doutrina bíblica, ela é divina. Se é divina, ela é santa, ela é pura, ela é verdadeira, ela é proveitosa, ela é gratificante. Ela instrui, ela dá crescimento, maturidade. Isso, a doutrina bíblica. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que ninguém jamais ficou doido ou morreu porque leu demais a palavra de Deus. Já ouvi alguém dizer assim: fulano de tal foi para a igreja dos crentes e ficou doido de tanto ler a Bíblia. Não. Ninguém fica doido por ler a palavra de Deus. A palavra de Deus é a doutrina bíblica, ela é divina. Quanto mais você conhece a palavra de Deus, mais sábio, mais maduro, mais inteligente, mais compreendendo de Deus você fica. Tem nada a ver com loucura. Esse pensamento, essa ideologia é totalmente inverdade, ok? Porque diz a Bíblia, Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas,
e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Estou dizendo que a doutrina bíblica, ela é divina. Então, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Se ela é eficaz, ela traz proveito para o homem, para aquele que estuda a palavra. A palavra de Deus sempre foi e será um instrumento de restauração da alma, do espírito, do psique humano. A pessoa começa a estudar a Bíblia, começa a ter o refrigério. Você observa que a Bíblia, um exemplar da Bíblia, é muito bem aceito nos hospitais, para os enfermos, os doentes lerem a Bíblia. Um exemplar da Bíblia é muito bem aceito, é muito bem-vindo nas cadeias, nos presídios. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela traz alimento, refrigério, alegria, esperança para a alma sedenta de Deus. Alguém pode discordar de mim, alguém, mas a maioria concorda comigo, porque isso é uma verdade indiscutível, ok? Então, vamos lá. Ninguém se perde, ninguém fica à deriva porque passou a estudar a palavra de Deus. Você já ouviu alguém dizer assim: fulano de tal foi para a igreja e ficou doido, e virou juízo, se perdeu, virou um fanático, não quer mais nada com a vida, perdeu o sentido da vida. Isso é uma inverdade. Pelo contrário, se você estudar e pesquisar, as pessoas mais cultas e sábias, intelectuais, as pessoas que mais trouxeram benefícios públicos para a sociedade, são pessoas que tinham contato, manuseio com a palavra de Deus. Procure ver muitos ganhadores do Prêmio Nobel da Paz, muitos eram de origem judia, conhecedores da palavra, aprendiam a conhecer a palavra de Deus, estudando, crendo na palavra de Deus, ok? Diz mais a Bíblia assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu estou dizendo que a doutrina bíblica, ela é divina. A palavra de Deus é divina, é de Deus. Ela traz clareza, ela ilumina, ela clareia o caminho daquele que procura se dirigir, se orientar pela palavra de Deus. Por isso que a doutrina bíblica, ela é divina, do céu, é de Deus, enquanto que os dogmas de uma denominação é humano. Olha só aqui o paradoxo que há entre uma coisa e outra. Estou dizendo que a doutrina bíblica, ela é divina. Estou dizendo que os dogmas de uma denominação é humano, ou seja, é uma opinião dada pelo homem, pelo líder, não é a verdade absoluta. O próprio Jesus falou disso lá em Mateus capítulo 15, versículo 2. Jesus disse assim: na verdade, os fariseus chegaram para Jesus e reclamaram assim: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lava as mãos quando comem pão? E os fariseus chegaram até Jesus fazendo esta reclamação. E Jesus disse: e por que é que vocês transgridem a palavra de Deus, a doutrina bíblica, com as vossas tradições? Eles desfaziam da doutrina bíblica, impondo a tradição humana. Era pecado comer sem antes lavar as mãos, não podia, era pecado. Quem assim fizesse estava pecando contra a palavra de Deus, contra Deus. Tradição dos rabinos da época de Jesus. Então, a doutrina bíblica, ela é divina. Dogmas
de igreja é humano. É tanto que vai mudando. O tempo vai se encarregando de mudar, de atualizar os dogmas das igrejas. Quantas igrejas que na década de 70, 60 proibiam de forma total e absoluta seus membros possuírem até um rádio, porque era pecado. Falar em televisão é coisa do outro mundo. E hoje a liderança dessas igrejas tem programas na televisão. E aí? Por quê? Porque eram apenas dogmas de igreja. Dogmas de igreja. Era apenas isso.